Fala pessoal, vamos dar continuidade então para a nossa matéria. E aí, a gente falou então na última aula que as células do corpo elas precisavam de nutriente para sobreviver, né? E essa que era a principal função do sistema digestório. Hoje então, agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório. E o respiratório ele também serve para levar uma substância essencial para as células, que é quem? O oxigênio, tá? Então, o sistema respiratório ele vai ser o sistema responsável por realizar trocas gasosas, ou seja, ele vai captar o oxigênio do ambiente para levar para as células e eliminar o gás carbônico que está lá acumulado nessas células, tá? E o processo dessa troca vai acontecer é, em vasos sanguíneos do tipo capilar, né, que eles estão presentes lá nos pulmões, e a gente chama essa troca gasosa de hematose, tá? Mas vou explicar então passo a passo para vocês como que isso funciona. O sistema respiratório, então, ele vai estar constituído pelas vias aéreas superiores e inferiores, né? Na via aérea superior, a gente vai ter a cavidade nasal, a faringe e a laringe, e nas vias aéreas inferiores, a gente vai ter a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Vamos conhecer então como que é cada uma dessas estruturas, tá? Tudo começa então na cavidade nasal e no nariz, né? Então o nariz ele vai ser a parte externa ali da cavidade nasal, né? E ele é constituído de cartilagens que são revestidas por pele, né? Então a gente tem a raiz do nariz aqui em cima, perto de onde fica o óculos, a gente tem o dorso do nariz, a gente tem o ápice do nariz bem aqui na pontinha, as asas do nariz na entrada das narinas. Então as narinas são essas aberturas que tem para o meio externo, né, no nariz. Por dentro, a cavidade nasal vai ser toda revestida por mucosa, tá? Que essa mucosa, então, produz muco, né? E ela é dividida, né, medianamente, pelo septo nasal, que é um osso que divide a cavidade nasal em duas partes, né? Então, ele é formado por osso e por cartilagem, vai dividir a cavidade nasal em duas partes. E qual que é a função dessa cavidade nasal, né? Então, a primeira função é de aquecer o ar que a gente respira para não chegar numa temperatura muito diferente da temperatura do nosso corpo lá nos pulmões, umidificar o ar, né? Então esse muco produzido na mucosa vai aumentar a umidade desse ar para melhorar a troca gasosa e fazer a filtração do ar, né? Então a gente tem pelos no nariz, né? Nas narinas, a gente tem esse muco que vai onde várias partículas vão se impregnar, né, para não descerem para a via aérea inferior e formar aquele ranho que a gente vai limpar depois. Outra função importante do nariz da cavidade nasal é o olfato. Então, ele tem ali receptores que vão poder identificar o cheiro dos objetos, das substâncias, dos alimentos e auxiliar na avaliação que a gente faz aí do mundo exterior, né? Também serve como uma caixa de ressonância na fonação, né, na fala. Então, uma boa parte daquilo que a gente fala, a gente utiliza a cavidade nasal, o nariz, como uma caixa de ressonância para formar os sons da fala, tá? E a gente consegue observar aqui, por meio dessas duas imagens, aqui a gente tem um corte frontal numa vista anterior, e aqui a gente tem um corte sagital numa vista lateral. O que a gente consegue observar? Por dentro de vários ossos, ó, aquele lá que eu tinha citado, que são os seios paranasais, tá? Qual que é a função do seio paranasal? Então, essa cavidade aqui, oca, né, ela vai servir como um espaço para também para ressonância fonética e torna também o víscero crânio um pouco mais leve, né? Do que se fosse só feito de osso maciço, tá? É aqui que quando acontece um processo chamado sinusite, esses seios paranasais inflamam, produzem uma quantidade maior de muco e começa a sentir dores e peso nessa região frontal, nessa região da face, tá? A gente consegue observar por aqui também
essa concha nasal aqui. As conchas nasais, elas são estruturas que vão estar por dentro da cavidade, está observando aqui, ó, as conchas nasais, para aumentar a superfície de contato com o ar, né? A superfície da parede da cavidade nasal aumenta, e aí consegue fazer melhor tanto o aquecimento quanto a umidificação desse ar que vai descer lá para a via aérea inferior, tá? Aqui a gente consegue visualizar as conchas nasais, né? Então, a gente tem concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. E algumas pessoas têm esse septo que divide a cavidade nasal, alguma deformidade, alguma imperfeição, que é o tal do desvio de septo, que muitas vezes precisa de procedimento cirúrgico para corrigir, tá? Então, a gente tem lá, na entrada da cavidade nasal, o vestíbulo do nariz, daí a gente tem a cavidade nasal propriamente dita, e lá no final a gente tem uma região chamada coano, né? E depois que o ar passa pela cavidade nasal, ele vai para uma região já conhecida nossa, que a gente falou na última aula, que é a faringe, né? Então, a faringe, ela vai ser comum tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, né? Então, ela vai lá desde o osso esfenoide até o esôfago. A gente vai ter a parte nasal, que é atrás da cavidade nasal, a parte oral, que é atrás da cavidade oral, e a parte laríngea, que é atrás da laringe. Mas, diferente do digestório, o ar não desce pelo esôfago. O ar ele vai parar lá na laringe. Então, a laringe ela é uma via de condução do ar que serve para conectar a faringe com a traqueia, tá? E ela tem, na sua constituição, várias cartilagens, membranas, ligamentos e músculos, e alguns que a gente vai destacar são a epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóidea, que são uma de cada um, né? E a gente também algumas que são impares, né? Que são as aritinoides e as corniculadas, tá? Então aqui a gente consegue observar. Aqui a gente tem o osso ióide, que fica ali naquela região cervical. Isso aqui é uma vista anterior, tá? A gente consegue ver a ponta de cima aqui da epiglote. Essa cartilagem grande aqui na frente, num formato que lembra um escudo, é a cartilagem tireoide. E essa menor aqui embaixo é a cartilagem cricóidea, tá? Aqui a gente consegue ver o primeiro anel da traqueia, primeiro semianel de cartilagem, tá? Então, a cartilagem tireoide, também conhecida como pomo de Adão, né? Tem esse aspecto que parece um escudo. Tá? Ela apresenta uma projeção anterior e mediana, né? Bem no meio. A proeminência laríngea, que recebe popularmente o nome de pomo de Adão. E ela é tireoide porque, né? Ela está bem íntima a essa glândula que tem aqui na região cervical, chamada de glândula tireoide. Essa glândula é responsável por produzir hormônios que regulam o gasto energético do corpo, né? Então, hormônios como T3, T4 são produzidos pela tireoide, né? Às vezes a pessoa tem alguma deficiência na produção desses hormônios, tem que fazer uso de medicamentos que são hormônios sintéticos, né? Vão substituir os hormônios aí dessa glândula, no caso o hipotiroidismo, né? E aí, falando de outras partes da laringe, a gente tem a epiglote, que ela impede o alimento de ir parar lá no trato respiratório, então ela tampa a passagem do ar na laringe, né? Tanto que a gente não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo, né? Aqui, ó, a gente consegue ver, então, uma vista posterior, né, da epiglote, como que ela é uma cartilagenzinha. A gente tem também as cartilagens aritinoides e corniculadas, que vão auxiliar no movimento das pregas vocais, né? Então, elas ajudam a abrir e fechar ali a passagem das pregas vocais. Isso forma os sons que a gente faz, né? A nossa voz se forma ali na prega vocal, tá? Então, a gente consegue observar aqui para essa imagem, as pregas vocais podem ficar mais juntinhas ou mais afastadas, e essas cartilagens que vão auxiliar nesse movimento, tá? Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo aqui para vocês. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens
articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida ao cricoide. E a epiglote está unida à tireoide, atrás do osso hioide. As articulações entre as cartilagens aritinoides e cricoide permitem que as pregas vocais ou cordas vocais vulgarmente chamadas se aproximem ou se afastem, deixando passar o ar entre elas, impedindo a sua passagem. Certo, então aí nesse vídeo a gente consegue observar bem ali a prega vocal. Tem um outro que eu quero mostrar para vocês, mostrando o som que é gerado dentro da prega vocal. Nesse vídeo dá para a gente observar bem a prega vocal abrindo e fechando e formando o som, né, conforme o ar passa por ali, tá? Muito bem, então isso foi via aérea superior. Na via aérea inferior, então, a gente começa da traqueia para baixo, tá? A traqueia, então, ela vai ser um tubo, serve para o ar passar, e ela vai ser formada por vários semianéis de cartilagem, tá? Então, parecem anéis, mas posteriormente esses anéis não se fecham, então eles são semianéis, tá? E atrás vai ter só uma membrana com musculatura lisa, fechando esse tubo, tá? E esse tubo ele se estende desde a laringe até quando ele acontece uma divisão em dois brônquios, dois troncos principais. Cada um desses brônquios vai levar o ar para um dos pulmões. Então, no final da traqueia, acontece uma bifurcação, e aí surge brônquio direito e brônquio esquerdo. Esses brônquios vão penetrar pelos pulmões, né, numa região chamada hilo pulmonar, e dentro de cada um dos pulmões, esse brônquio principal vai se dividindo em várias ramificações. Essas ramificações, né, esses vários brônquios menores, vão receber o nome de bronquíolos, e essa ramificação toda é chamada de árvore brônquica. Lembra ali os galhos de uma árvore, né? E aí esses bronquíolos vão se estabelecer dentro de dois órgãos, que são os órgãos principais aí desse sistema, que são os pulmões, né? Então, o corpo humano possui dois pulmões, os dois estão localizados dentro da cavidade torácica, tá? E eles são revestidos por uma membrana chamada pleura, tá? O pulmão direito tem 3 lobos, né? Tem 3 divisões, e o pulmão esquerdo tem 2, né? Tem 2 lobos. Ele tem um tamanho menor e uma quantidade menor de lobos, porque tem um espaço grande ali dentro da cavidade torácica que é ocupado pelo coração. Então, acaba que o pulmão esquerdo é consideravelmente menor do que o direito, né? E aí, observando na imagem, então, o pulmão esquerdo formado por 2 lobos, né? Então, tem lobo superior e inferior. Uma fissura que divide esses 2 lobos, chamada fissura oblíqua. Na ponta ali do lobo superior, a gente tem uma estrutura chamada língula. E bem no meio ali, ó, a gente consegue observar a entrada do hilo pulmonar, né? Então, a gente tem a entrada do brônquio, das artérias e veias pulmonares, ali no hilo, né? O pulmão direito, por sua vez, então a gente observa lobo superior, lobo inferior e lobo médio, né? Então, portanto, um lobo a mais do que no pulmão esquerdo, né? Também tem uma fissura a mais, tem a fissura oblíqua e a fissura horizontal, tá? Por ter esse lobo a mais. E também dá para observar o hilo, né? Com o brônquio, brônquio direito, né? As veias e artérias pulmonares. Falando um pouco mais, então, sobre a pleura, que é essa membrana que envolve os pulmões, né? Então, cada um dos pulmões está envolvido por uma espécie de um saco, né? Que é essa membrana. Esse saco é completamente fechado.
E essa pleura ela é constituída de duas camadas, né? Então a gente tem uma camada chamada de pleura parietal, que vai revestir por dentro a cavidade torácica, e a gente tem a pleura visceral, que vai estar grudada em cada um dos pulmões e penetrando pelas fissuras, né? A função principal dessas pleuras, então, é a proteção do pulmão, e entre as duas existe um líquido chamado líquido pleural, tá? Quando acontece o aumento aí na quantidade desse líquido, a gente chama isso de derrame pleural, ou pode também acontecer de entrar ar nesse espaço, né? Que aí a gente chama de pneumotórax, tá? São condições patológicas. E lá no finalzinho, então, da árvore brônquica, né, dos bronquíolos, a gente vai observar estruturas que parecem como se fossem várias bolinhas de ar, né? São vários saquinhos que eles são preenchidos por ar. O nome que a gente dá para esses saquinhos é alvéolo pulmonar. E esse alvéolo pulmonar, ele é muito revestido por uma camada epitelial muito fina, e por fora desse epitélio a gente tem os vasos sanguíneos do tipo capilar que estão passando, né? Esses capilares, então, eles vão levar sangue. Nesse sangue a gente vai ter ali bilhões de hemácias, né? Que é um tipo de célula sanguínea. E dentro dessa hemácia a gente tem uma molécula chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela que é a responsável por carregar as moléculas de oxigênio e gás carbônico, né? Então, ela vai trazer o gás carbônico das células, lá no alvéolo pulmonar, ela vai eliminar esse gás carbônico e vai capturar o oxigênio que está no ar, para levar para as células esse oxigênio, né? Então, ela faz essa troca gasosa. Essa troca gasosa é o que a gente chama de hematose. Então, a hematose acontece lá no alvéolo pulmonar, tá? E como que funciona a fisiologia da respiração, nesse processo respiratório? Muito bem. Então, a mecânica é a seguinte, né? O ar dos pulmões ele está sendo constantemente renovado para garantir que a gente tenha oxigênio suficiente para as células, né? E o sangue ele vai circulando pelos alvéolos ali nos capilares, e a gente faz dois movimentos distintos, né? Um chamado de inspiração e o outro chamado de expiração. Então, na inspiração, a gente tem um músculo importante, ó, um músculo que eu já citei ele, que é o que divide a cavidade torácica e a cavidade abdominal, chamado de músculo diafragma. O que acontece? Esse músculo, ele se contrai, e quando ele se contrai, ele puxa ali a base do pulmão para baixo, o pulmão se expande, né? Quando ele expande de tamanho, a pressão dentro dele diminui e o ar entra pela cavidade nasal, preenchendo esse pulmão, né? O sangue que está circulando ali vai capturar o oxigênio desse ar e eliminar o gás carbônico. Depois a gente faz um segundo movimento inverso, quer dizer, a gente relaxa o músculo diafragma, a, a cúpula do diafragma sobe, o pulmão diminui de tamanho, aumenta a pressão e ele expulsa o ar pela cavidade nasal. Então são dois movimentos distintos que vão acontecendo em ciclo, né? Inspira, expira. Inspira, expira, tá? Então é assim que funciona a mecânica da ventilação, beleza? A gente tem também uma série de outros músculos, que são músculos auxiliares do diafragma no processo ventilatório, né? Então a gente tem os músculos intercostais, que levantam os arcos costais, aumentando ainda mais, expandindo, né, o espaço dentro da cavidade torácica. Tem músculos como músculos escalenos e o esternocleidomastoide na região cervical, que também ajudam a puxar clavícula e as costelas para ampliar ainda mais essa cavidade, né? Mas o principal mesmo é o músculo diafragma, tá? E aí acontece aquele processo que eu falei para vocês, que é o de eliminar dióxido de carbono no ar, ou gás carbônico, é a mesma coisa, e absorver o oxigênio, beleza? E a hemoglobina, que é a molécula que tá presente dentro da hemácia, que faz esse transporte.
para a gente finalizar, então, algumas doenças relacionadas com o sistema respiratório, né? Então, vou citar algumas. A laringite é uma inflamação que atinge a membrana que forma ali a laringe, né? Que pode atingir prega vocal e afetar a capacidade de falar, né? Quando a gente fica sem voz. E a asma, né? Então, a asma, ela é uma doença crônica, né? Que está muito relacionada com processos alérgicos. Na asma, o que acontece? A gente tem ali os bronquíolos, a gente consegue ver a diferença de um bronquíolo saudável de um bronquíolo de uma pessoa asmática, né? No bronquíolo da pessoa asmática, a musculatura lisa, ela fica mais contraída, e isso é uma reação causada por contato com algum alérgeno, né? Então a pessoa tem uma reação alérgica exagerada que causa isso, a musculatura lisa fica contraída e aumenta a produção de muco, ou seja, fica um espaço muito estreito para a passagem do ar, né? Então acontece esse estreitamento ali, a gente consegue ouvir alterações na ausculta pulmonar, né? E aí, geralmente, essa condição requer ali o uso de broncodilatador, medicamentos que vão diminuir essas crises alérgicas, né? E é uma doença crônica, né? Então, uma vez com diagnóstico de asma, é uma doença que vai ser para sempre. Uma outra doença é o enfisema, né? Que é uma doença que geralmente acontece por exposição a poluentes ou tabaco, né? E aí o pulmão ele vai perdendo a elasticidade, né? A capacidade de se esticar e aí diminui a capacidade de entrar o ar dentro do pulmão, e isso pode levar à destruição dos alvéolos, né, comprometendo ali a capacidade respiratória do paciente. Beleza? Então, era mais isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e daqui a pouco a gente volta com mais uma aula.